Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer,
usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência.
Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes.
Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir,
arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso.
Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo,
provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu.
As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros.
Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava.
Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso,
era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu.
Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu. Passei anos vivendo nas sombras, executando missões que nunca existiram nos registros. Eu era o agente chamado quando tudo precisava ser silencioso e preciso. Mas minha última missão mudou tudo: encontrar um traidor dentro da própria agência. Cada pista que eu seguia parecia estar um passo à minha frente, como se alguém previsse meus movimentos. Logo percebi que o infiltrado não era apenas habilidoso, era alguém treinado exatamente como eu. As armadilhas começaram a surgir, arquivos falsos, mensagens manipuladas e, de repente, eu me tornei o principal suspeito. Tive que desaparecer, usar minhas próprias técnicas contra aqueles que um dia confiaram em mim. No confronto final, descobri que a traição vinha de onde eu menos esperava. Derrotei o inimigo, provei minha inocência, mas aprendi algo definitivo: nesse trabalho, não existem aliados permanentes. Apenas segredos, sombras, e a certeza de que a guerra nunca termina para alguém como eu.